Olá, pessoal. Boa noite para todos que estão nos assistindo ao vivo e também para quem está assistindo a gravação. Eu sou a Cora, analista de eventos da Kigo. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo preto, cacheado, estou com o cabelo preso, estou vestindo uma camisa preta, que é a camisa da nossa campanha Trilhe Nosso Próprio Futuro. Eu faço parte do Comitê Key Girls, que é uma iniciativa interna da Kigo que tem o objetivo de promover o lugar de fala e incentivar uma cultura de pertencimento. O comitê também é responsável por realizar palestras e mais ações internas para debater, motivar e impulsionar a carreira de mulheres. Durante esse mês de março, que é o mês das mulheres, o comitê está promovendo uma série de palestras com diversos assuntos para os colaboradores e a gente trouxe diversas mulheres inspiradoras, né, para compartilhar suas histórias, seus desafios e conquistas. Além das palestras internas, a gente está muito feliz de promover essa live para todo mundo poder assistir com o nosso tema Presença Feminina no Mercado de Tecnologia. A gente está trazendo aqui convidadas muito especiais, representantes de empresas parceiras da Kigo e com a mediação da nossa diretora de operações, Iris Gonçalves, que tem mais de 18 anos de experiência na área de tecnologia e atualmente comanda uma área com mais de 1.000 colaboradores. Seja bem-vinda, Iris, passo a palavra. Cora, muito obrigada pela apresentação. Falando um pouquinho de mim agora, eu me chamo Iris, sou diretora de operações aqui na Kigo, sou uma mulher branca, baixinha, de cabelo curto na altura dos ombros, na cor chocolate, castanho talvez. Ele está preso no momento, eu uso um óculos e estou com uma camiseta preta também da nossa campanha, escrita Trilhe Seu Próprio Caminho, nas cores azul e branco. Tá? Já que eu falei de mim, e aproveitando um pouquinho do que a Cora falou, eu vou explicar um pouquinho do que é a Kigo, né? O que fazemos, quem somos? A gente é uma empresa de transformação digital, estando no mercado aí há mais de 30 anos. A gente atua em toda a cadeia de valor do cliente, com soluções de tecnologia, desde a área de desenvolvimento, qualidade, performance de aplicações, segurança e em muitos outros negócios, tá? Nesse momento, a gente tem como objetivo auxiliar basicamente as empresas, sendo de grande ou pequeno porte, nos seus processos e iniciativas de transformação digital, tá? Fazendo um gancho, já que a gente está falando da Kigo, com o tema da nossa palestra, gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me sinalizem, tá? Voltando aqui, fazendo um gancho da Kigo com o tema da nossa palestra, é importante dizer que aqui dentro da nossa estrutura organizacional, 50% das cadeiras de C-Level tem como ocupação a liderança feminina, né? Cargos de mulheres que ocupam. E para todo o restante da nossa liderança, 62% das cadeiras também são ocupadas por mulheres. E é importante dizer que
Aqui na Kigo, esses números só são alcançados porque a gente entende que promover um espaço de fala, junto com outras ações, né, promover debates, são pontos que fazem a gente alcançar esse número, além de ter como premissa isso como parte principal da nossa cultura, né? Enquanto a gente não tratar isso como cultura da companhia, a gente entende que esses números não são alcançados, tá? Hoje, né, já que a gente falou um pouquinho aqui de introdução da Kigo e do tema da nossa palestra, a gente trouxe duas convidadas muito especiais, a Daniela Costa, que é diretora de vendas da Salt, lembrando que é Latam, tá, gente? Não é só São Paulo, vamos lá. E a Cristiane Rodrigues, que é IT Manager da First, para discutir aqui com a gente nesse momento as dificuldades e os pontos que elas enfrentam no dia a dia, além de celebrar esse mês tão simbólico, tá? Agora eu vou pedir para a Dani se apresentar, se autodescrever e contar um pouquinho da sua trajetória, e aí depois a gente passa para a Cris. Olá a todos, oi, eu sou a Dani Costa, ainda bem que a Iris falou Dani, porque realmente é como eu sou conhecida, sou uma mulher branca, cabelo castanho, um pouquinho abaixo dos ombros, olhos castanhos também estou vestida aqui com a camisa da nossa iniciativa, né, Trilhe Seu Próprio Futuro, muito feliz de estar aqui acompanhando a Kigo, a Cris, todo o time, nessa palestra de hoje, né? Acho que a gente vai ter bastante coisa para contar. Eu tenho mais de 25 anos de carreira nessa área de tecnologia, bastante tempo. Apesar de não ser técnica, né? Eu sou profissional de vendas, né? Administradora. Sou casada, já estou na versão 4.5, já que a gente está falando de tecnologia, né? Sou mãe de trigêmeos, de 14 anos, ou seja, 3 adolescentes dentro de casa, e trabalho nessa área de tecnologia. Hoje eu estou na Salt Security, como a Iris falou, uma empresa dedicada à segurança de API, ou seja, na área de cibersegurança. Dani, muito obrigada. E Cris, eu vou pedir para a gente seguir o mesmo formato, para você se autodescrever, se apresentar e contar sua trajetória para a gente. Legal. Pessoal, prazer, né? Meu nome é Cristiane Rodrigues. Sou uma mulher parda, de cabelos castanhos, médios, né? Tenho algumas mechas loiras, tenho 32 anos, também estou vestindo a mesma camiseta das meninas, né? Que é a camiseta preta com a frase Trilhe Seu Próprio Futuro. Atualmente, eu sou gerente da First Tecnologia. A First, que é uma empresa... Acho que a Cris falhou, correto? Ou foi só para mim? Deve estar reconectando, Iris. Deve. Vamos dar um momentinho aqui. Cris, falhou bem na hora que você estava falando da First. Ah, legal. Eu sou gerente da First, né, que é uma empresa nova, que é uma empresa que faz parte do Grupo Santander. Atualmente eu lidero uma equipe de desenvolvimento de sistemas, que cuida dos sistemas de agronegócio. Esse ano vou completar 15 anos de experiência, né, na área de tecnologia, sempre atuei na área de tecnologia, tenho formação técnica em análise de sistemas. Durante esses 15 anos, mais de 13 anos, atuei diretamente na área de desenvolvimento de sistemas, né? Então, uma vasta bagagem aí, muita experiência, muita coisa vivida. Mais de 10 anos eu atuo no segmento bancário, né? Passei aí durante a minha carreira, já fui desenvolvedora, já fui tester, já fui sustentação, já fui analista de requisitos, sou da época aí que a gente fazia tudo de tudo, né? E também vivi uma onda do mercado que a gente viveu a especialização de cargos, né? Que hoje é o que a gente vive muito forte, né? No momento ali da especialização de cargo, eu acabei trilhando a carreira de Scrum Master, né? Por alguns anos eu fui Scrum Master. E essa carreira que me guiou aí, eu acho que foi uma trajetória mais tranquila, no sentido de
Como Scrum Master, eu já exercitava um pouco o papel de liderança sem o cargo, né? E aí, há 4 anos eu trabalho como gestora, né? Fiz a transição aí de coordenadora para gerente, então já acho que é um pouquinho da minha trajetória, pessoal. Meninas, muito, muito obrigada pelas apresentações. E agora chegou o momento da gente começar a aprofundar um pouquinho mais o nosso papo, tá? Eu quero compartilhar aqui 2 informações. São dados que a gente buscou e pesquisou e até discutiu isso aqui dentro da firma. Segundo a Associação de Telecentro de Informação, 36 mil mulheres hoje formadas na área de TI estão buscando colocação nesse atual momento. E que em todo o mercado de tecnologia, apenas 20% são de representatividade feminina, ou menos que isso, inclusive. Eu acho que é um ponto para a gente refletir e discutir bastante. Estamos aqui em mulheres líderes, né? Mas através desses números a gente também consegue entender um pouquinho mais da complexidade disso, né? Apesar da Kigo e de empresas parceiras como a First e a própria Salt terem ações e preocupações, né, com todo o movimento da inclusão, a gente entende que TI ainda é um mercado majoritariamente masculino, né? Então, eu queria ouvir de vocês como é ser mulher, gestora, líder, mãe, no caso da Dani, dentro desse mercado, tá? É o momento que a gente tem agora para escutá-las. Então, vamos às nossas perguntas, a gente separou algumas aqui, obviamente a gente pode fugir um pouquinho do nosso script, o espaço está aberto, é um espaço de fala para todo mundo. Vamos lá? Agora é uma pergunta mais genérica mesmo, tá? No sentido de começar a nossa discussão. Como é para vocês, né, principalmente para a Dani, ali sendo mãe, estar no mercado majoritariamente masculino e liderar pessoas no dia a dia? Como é que é isso? Oi, Iris. Na verdade, acho que a conversa ela pode se estender muito, né? Só nesse tema. Você começou falando aí das 36 mil formandas, né? Formadas já, mulheres, buscando colocação em tecnologia, 20% só mulheres, mas o fato é que a gente é minoria em vários cenários, né? A tecnologia é um deles. Mas quando a gente pega as áreas de exatas, ciências, engenharia, né, as mulheres também são minoria. Até queria pedir para o pessoal, Iris, eu preparei uns outros números até para a gente posicionar todo mundo, porque a gente vai falar realmente especificamente de tecnologia, mas o fato é que como país a gente tem um problema sério nessa relação de representatividade feminina, né? Se o pessoal quiser subir aquele slide de mulheres e números, a gente está em 94º lugar de 146 no relatório global de desigualdade de gênero. Então, assim, como país, a gente pega a tecnologia, que é um segmento, mas a gente já tem um problema aqui no Brasil, né? Quando a gente pega nessa parte de graduação, né? Você falou que bom que hoje temos mulheres nessa área, e é legal ver a história da Cris, porque a Cris já é técnica, eu sou profissional de vendas, trabalho com tecnologia há 25 anos, claro que eu aprendi muita coisa, né? Nesses anos, mas não tenho formação, então isso foi a aprendizagem que eu tive durante esses anos, baseado na experiência, prática, né? Exato, na prática. Mas se a gente pegar, só 35% do quadro dos estudantes de ciências, tecnologia, engenharia e matemática são mulheres. Então, existe um processo muito de desencorajamento, né? Acho que vem mudando, e a crise é prova disso, mas a gente ainda está longe. Se a gente pegar só de tecnologia, do quadro de estudantes, só 3% são mulheres. Então, assim, números muito baixos, né? E daí a gente vai, só 23% dos executivos das empresas são mulheres, os cargos de CEO e de conselho. Você falou da Kigo, a Kigo é uma referência nesse sentido. Então, quando a gente fala de empresa de tecnologia no Brasil, a própria Salt está acima da média, que seria 20%, né, como você comentou, mas a gente está mais ou menos nos 30%, mas ainda com muita coisa
para andar, para ter realmente uma representatividade forte, né, na empresa de mulheres, né? Então a gente sabe que somos minoria, é fato, e isso, de novo, tem várias justificativas, né? Começa justamente por esse tema de educação, formação, incentivo, e é por isso, e até você já comentou aí da questão de ser mãe, eu recebi a lição de casa de criar 3 homens já preparados para essa mulher moderna dos dias atuais, né, que trabalha, que é independente, que pode estudar o tema que ela quiser, mas com um olhar diferente, né, porque realmente eu não estou criando meninas, mas o fato de eu ter essa responsabilidade, porque justamente, ainda que a gente se ajude, né, como mulheres, a gente precisa das pessoas que estão dentro das organizações, que são a maioria, que são os homens. Então, eu uso isso como lição de casa interna também, não só no trabalho, como também dentro de casa. Eu acho que a gente vem evoluindo bastante, mas ainda tem muitos pontos que doem no dia a dia, principalmente. Um deles, para mim, por exemplo, é eu achar o melhor caminho para me colocar dentro desse ambiente. Como é que é isso para vocês? Como é que vocês se colocam? Como é que vocês marcam presença e lidam ali com os desafios? Aqui eu posso contribuir um pouquinho, né? Como eu sempre vim da tecnologia, né? Eu nunca trabalhei em outro segmento e acho que desde a faculdade eu me deparei com o cenário de que eu era minoria, né? Então, ali na turma de 40, a gente tinha ali 5, 10 meninas, né? E isso com um número bom ainda, né? Na minha turma a gente ainda tinha um número ali, acho que de 7 meninas, mais ou menos. Mas aí o ponto e quando eu migrei para o mercado de trabalho, assim, o choque foi maior ainda, né? Porque é aquele momento que a gente entra no escritório e a gente não acha mulheres, né? Já teve ocasiões de épocas e áreas que eu fui, né? Então, em turma, né? Como que você realmente consegue se desenvolver? Como que realmente você consegue criar um ambiente que você tem acolhimento também, né? Então, acho que estar no papel pensando um pouco aí a Iris, me ajuda de novo, já que eu perdi um pouquinho aqui, a questão das barreiras. Antes da gente ir para as barreiras, eu acho que eu só vou fazer um adendo, falando ainda de minoria, Cris, que é a gente aqui nesse mercado, né? Eu, pelo menos, tenho dificuldade de achar referências femininas, sabe? Então, quando você olha em alguém e fala assim, puta, me inspiro nessa pessoa, por sermos minoria, eu ainda tenho essa dificuldade. Eu tenho uma referência que eu carrego desde quando eu tinha 15 anos, foi uma pessoa que eu comecei a trabalhar já na área de TI, ela já começou a me inspirar lá atrás, e que eu trago até hoje. Mas, assim, eu não tenho muito mais com quem trocar, tirando ela. Dani, como é que foi para você, né, já que você está com 25 anos de chão aí nessa estrada, se achar? Não é fácil, mas eu vou ser sincera que eu tive sorte. Eu tinha 19 anos quando entrei nesse mercado, falei da versão 4.5, né? Eu entrei como estagiária na Computer Associates, que era uma das grandes empresas na área de software, e aqui no Brasil ela tinha uma presidente mulher, Elizabeth Dambock, nunca vou esquecer, falecida já, mas que foi uma grande referência, não porque eu tive proximidade, eu pude, infelizmente, aproveitar os conhecimentos dela, mas só o fato dela ser mulher de uma das grandes empresas de tecnologia do mundo na época, se ela chegou a valer quase 4 bilhões de dólares, chegou a ter 16 mil funcionários. Aqui no Brasil e na América Latina, ela era uma grande empresa com produtos da área de mainframe, até ambientes distribuídos. Então, a gente fala um pouquinho de tecnologia, já vendia, né? Já vim de uma empresa dessa área de mainframe, então, para mostrar aí essa questão do tempo. Mas ela foi uma grande incentivadora, no sentido de é possível. Foram muitas, né? Era uma empresa que tinha uma liderança feminina para algumas áreas, né? É comum a gente ver, às vezes, na área de marketing, na área de recursos humanos,
mas é difícil ver nas áreas técnicas, como a Cris, é difícil ver nas áreas de vendas, muitas vezes, na área de serviço, né? Então, ali realmente eu acabei usando isso como um gás ali, né? Uma motivação interna. Tive outras, eu acho que a gente tem que sempre buscar, e não é só olhando para cima, eu acho que a sua colega de trabalho, eu tive grandes mentoras, pessoas que me apoiaram, que eu olhava como referência, nossa, olha como ela fala em público, olha como ela se prepara para uma reunião, olha como, né, ela prepara um determinado material, olha como ela faz a venda, né, veja como ela apresenta um produto. Então, eu acho que essas referências a gente tem que buscar, elas são mais difíceis. Hoje, graças a Deus, as coisas estão mudando, ficam mais simples, né? Mas eu tive essa grande sorte e confesso que quando eu achei que a minha carreira tinha acabado, justamente porque eu descobri uma gravidez trigemelar, né? Achei nunca mais ninguém vai me dar uma oportunidade. Foi uma mulher que realmente me apoiou e que acabou me promovendo na volta da licença maternidade. Então eu sei, Dani, nossa, você tem uma série de coincidências raras para o mercado, verdade. Né, ter a oportunidade de ter uma presidente mulher na empresa onde eu trabalhava, uma pessoa que me promoveu num momento onde a mulher está mais sensível, onde tem muitas coisas acontecendo, tive sorte, mas eu acho que vale a pena a gente colocar aqui que essas referências, elas devem ser utilizadas não só onde a gente está, a gente tem que procurar essas referências não só no nosso mercado, na nossa empresa, no nosso chefe, mas procurar, porque a gente vai achar, e isso pode mudar muitas vezes a nossa vida, a gente vai falar mais adiante, eu tenho umas referências muito legais para apresentar no final da apresentação. Guia a nossa trajetória, né? Falando um pouco de referência, né, eu queria compartilhar aqui algo que, ouvindo a Dani falar, não foi algo que eu pensei aqui para a live, mas ouvindo ela falar, me veio à cabeça, assim, eu acho que uma das minhas grandes referências é a minha mãe, né, porque a minha mãe, ela trabalha hoje numa indústria, né, que basicamente é um mercado muito masculino, então, quando eu vou lá visitá-la no trabalho, é ela e um monte de homens. Ela é sócia do meu pai na empresa, né? E eu acho que esse espelho, né, até de criança, assim, de poder ir lá visitar a empresa, de enxergar aquele ambiente, de interagir com as pessoas que ela trabalhava, isso não me gerou uma estranheza quando eu entrei para o mercado de trabalho, né? Então, por mais que eu também entrei para um mercado de trabalho muito masculino, não foi algo que me gerou um medo, que me gerou algum tipo de insegurança, de que aquele ambiente não era seguro, de que aquilo ali não era uma boa escola, né? Então, eu acho que aí é um pouco da questão também da gente, por mais que é muito difícil, né? Mas eu acho que esse medo inicial, ele é um ponto que a gente precisa quebrar, né? Porque se a gente tiver esse medo inicial, eu acho que as coisas ficam muito mais difíceis. Então, compartilhando aí algo que me veio à mente aqui também de inspiração, né? De espelho. Ô, Cris, muito legal você compartilhar algo tão intuitivo, fora mais ou menos do que a gente já tinha estudado, né, sobre a live. Mas aí isso me vem um gancho agora, né? O medo, ele é uma barreira para a maioria das mulheres. E eu acho que por isso, eu acho que isso afirma os números ali que a Dani trouxe de ciências exatas e muitos outros. Sobre barreira, que era um ponto que você ia comentar. No dia a dia de vocês conseguem compartilhar algumas barreiras que vocês enfrentam ou já enfrentaram? Porque eu não acho que é uma coisa que a gente vence, acabou, não tem mais. É meio que quase todo dia a gente vencendo, matando um leão por dia, né? Vamos chamar assim. Acho que o que eu posso compartilhar, assim, de barreira, eu acho que nós mulheres, a gente é muito crítica né? Acho que o lado crítico, ele é muito aflorado, e o lado de eu não consigo, o lado de eu não estou preparada, né? Então, acho que a todo dia, a todo momento, eu luto contra esses pensamentos, né? Porque isso é algo que é nosso,
né? Então, em vários momentos da minha carreira ali, eu não me sentia tão preparada, né, para falar em público, eu não me sentia tão preparada para colocar uma opinião, eu trazia o julgamento para mim, e isso me travava, né? Então, acho que assim, a partir do momento que eu me permiti mais, né, eu me permiti ir lá e errar, eu me permiti ir lá e falar e ser julgada, né? Eu acho que as coisas começaram a ter um impulsionamento diferente na minha carreira, né? Um trigger, né? Então, é um trigger diferente mesmo na minha carreira, porque aí, a partir daí, eu comecei a, de fato, a me jogar mais, né? Acho que esse é o ponto das mulheres. Então, acho que a questão, as barreiras estão na nossa cabeça, né? E nós temos que nos atentar muito a isso e tentar combater diariamente esses pensamentos, né? Ô, Cris, tem barreira na nossa cabeça e tem barreira real, né? Vamos Sim, combinar que a gente já passou por sim, cada saia justa, né? sim. Então, é aquele chefe que gosta de gritar, né? É aquela pessoa que não quer não quer negociar com uma mulher. Eu já passei, né? Eu 25 ia anos, a perguntar gente já, exatamente isso, Dani. já passei de Você, tudo. você trabalha basicamente atendendo clientes, né, diretora de vendas. Isso. Você já teve, assim, uma grande experiência para compartilhar? Você tem, né, na verdade, uma grande experiência para contar com a gente dessa relação? Uma mulher no mercado de tecnologia, na área de vendas? Tem vários, né? Sempre lidei com o público em geral, mas assim, o cliente externo, o parceiro, né, o fornecedor também. Passei alguns anos na área de marketing, pessoal aí do time de marketing, Laura. Mas se a gente pensar um pouquinho, por exemplo, né, se eu lembrar aqui alguns causos, teve uma vez que eu estava negociando um projeto grande com uma grande empresa aqui no Brasil. Não vou falar nem a indústria para a gente não expor ninguém, mas imagina aquela sala de uma pessoa da área de tecnologia, de um C-level, aquela sala grande, né, com aquela mesa enorme, várias pessoas ali para falar sobre um determinado projeto. Eu fui já com a minha lição de casa, sabia até um determinado nível que eu poderia chegar de preço, eu justamente queria sair dali com o contrato assinado, então, já tinha feito todo aquele vai e volta, tinha um preço final que eu queria apresentar, e esse C-level olhou para mim e falou assim, mas isso daqui ainda está muito fora, não é o que eu quero, preciso de mais desconto. E ele falou, olha, isso é o máximo que a gente consegue, por causa disso, 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 enfim, tentei justificar. E ali ele pegou e falou assim, liga para o seu chefe, liga para o presidente da empresa, eu quero falar com ele, não quero mais falar com você. E aí você fica naquela saia justa, né? Fala, e agora? Exato. Como mulher, como uma pessoa educada, que recebeu valores, recebeu educação, a melhor coisa que a gente tem para fazer nessa hora é não armar barraco, é não brigar, é não discutir. Então, o cliente ele tem sempre razão. Ele quer ligar para o chefe, deixa ele ligar para o chefe. E ele ligou. Ele ligou para o meu chefe na época, meu chefe falou, olha, realmente é da área dela, mas vamos reanalisar, e eu entendi que ali não era o momento para terminar aquela negociação, fui embora, a gente fez a lição de casa, fechou isso em outro momento, mas assim, ele se recusou, porque eu estava, talvez se fosse um homem, ele não ia mandar ligar para outro homem, né, falar que não queria mais negociar comigo, a gente não sabe exatamente quais foram as motivações dele nesse cenário, mas o que eu fiz ali foi tudo bem, quer ligar, pode ligar, a gente volta a se falar, a gente reagenda a reunião, muito obrigada, e bora. E teve um almoço com um parceiro no México, que ele não olhava para mim, ele falava só com o meu funcionário, que era um rapaz, e ali eu também entendi que ele não queria falar comigo, ok, sem problemas, eu tinha uma outra pessoa ali que ajudou a levar a conversa, enfim, resolver os temas que tinham que resolver. Você fica chateada, dá vontade de falar, poxa, eu tô aqui, né? Uma vez também uma pessoa, um indiano, de uma casta diferente também, e a gente tem que pensar nisso. Eu falei México, eu falei agora indiano, tem uma questão de cultura também.
né? Então, que a gente tem que levar em consideração, né? Então, dependendo da religião, da cultura, né, do país de onde vem essa pessoa, ela não vai tratar a gente da forma que a gente acha que deveria, porque a gente está aqui no Brasil e a gente sabe como as coisas funcionam aqui. Então, o fato é, já passei por algumas saias justas, mas o ideal, e graças a Deus nessas horas eu tive bastante juízo, isso também tem a ver, a Cris falou da questão da educação, da família, né, como se comportar, e o ideal é isso, é a gente, e às vezes a gente tem essa tendência, ainda mais a geração mais nova, de querer falar, verbalizar, a gente sabe, as redes sociais estão por aí, mas eu confesso que nessa hora eu tenho um mindset um pouco mais antigo, que eu acho que a gente não deve comprar briga para tudo, e existem os canais, e a melhor forma sempre de tratar tudo é na base da educação, até para a gente não se expor, porque no final das contas isso volta para a gente mesmo. É importante ressaltar, né? É muito bom os momentos de clareza e calma que você teve diante dessa situação. Mas também eu acho que essa calma ou essa tranquilidade toma conta da gente quando a gente também se sente apoiada do outro lado. Então, por exemplo, aqui na Kigo, eu sei que se eu passar por alguma situação, eu vou ter líderes que vão me apoiar e vão me direcionar e dar o caminho de alguma coisa. Eles não vão reforçar o machismo ou, enfim, eles vão sempre balizar. E aí eu queria compartilhar isso, sabe? Porque a calma vem quando do outro lado você sente que você tem esse apoio, né? É uma mão de via dupla. Hoje... Não, com certeza, né, Iris? Hoje, se fala para você, sou uma pessoa calma. Não, sou uma pessoa bastante, né, enérgica. Mas, nessa hora, é o que você falou. Talvez eu tenha comentado pouco, mas quando você sabe que você tem um respaldo, às vezes na empresa, o que é o ideal, acho que hoje em dia se fala muito, e as empresas mudaram bastante, então existe muito mais essa conversa e esse apoio, mas também às vezes você tem aquele conforto dentro de casa, né? Exato, então também. tem que buscar um caminho justamente para poder evitar você realmente ficar estressada, porque isso vai acabar acontecendo eventualmente. Hoje, né, sendo todas líderes, como é que vocês apoiam as mulheres do time de vocês no dia a dia? Vocês conseguem trazer algum exemplo? Eu vou trazer um exemplo, Iris, pegando muito o contexto do que a Dani colocou, a questão da forma, né, como... logo quando eu virei gerente, né, eu assumi uma área com 3 coordenadores. E aí eu vivi um cenário de um caos absoluto, assim, a gente tinha muito problema para gerar entrega, a gente não conseguia, no geral, isso não era em uma situação específica, nas 3 coordenações a gente tinha problema. E aí o que aconteceu, né, numa situação é que, assim, a área cliente, ela focava muito nos problemas da coordenadora, né, mas dos meninos nem tanto, né. E aí eu comecei a investigar aquela situação, comecei a entrar no detalhe, entender o que estava acontecendo. E até que eu percebi que aquilo ali era, assim, os 3 viviam o mesmo cenário, só que a menina que estava exposta, né? A mulher que estava exposta. E claramente eu comecei a perceber que aquilo ali era estava sendo meio que uma perseguição, assim, né? Porque, de fato, todo mundo estava no mesmo patamar. Não tinha uma área que entregava mais e a outra entregava menos, né? E aí, nesse momento, aí eu já sou um pouco mais acalorada, assim, né? Do que a Dani, assim. Aí eu já vou... Porque aí já aflora um pouco da questão do... Tá, mas por que você só reclama dela? Né? Todo mundo está no mesmo cenário. Isso começou a me incomodar de uma forma muito forte, muito forte. E aí eu tive vários debates, né, com o gerente, que era meu par, né, que ele era o cliente, no caso, então é uma relação um pouco complicada, porque é meio que cliente-fornecedor, né, mas aquilo me incomodou de uma tal forma que, assim, eu tive que subir, né, para a conversa, tanto para a minha gestão quanto para a gestão dele, né, para de fato equalizar e falar assim, então, gente, de fato a gente tem um problema em todas as estruturas, não é um problema pontual aqui na estrutura A ou na estrutura B, né? Então, assim, e a minha sorte né, hoje eu também, né, na época e hoje eu tenho uma líder mulher, né,
que entende esses pontos, né? Talvez se eu estivesse vivendo isso, e muitos homens também entendem, né? Mas às vezes é um pouco mais sutil. A gente viver na prática é diferente, né? Sim. Pode falar. Pode ir. Então, assim, o que eu tento passar para as meninas, hoje eu lidero 2 meninas, né? E eu sou liderada por uma mulher também, minha estrutura é muita mulher junto. Então, assim, o que eu tento passar para as meninas primeiro, é tudo que eu vivi e que foi difícil para mim, né? Então, assim, como que a gente consegue criar um ambiente de debate, como que a gente consegue discutir melhor as situações, como que uma consegue empoderar a outra, como que eu consigo ser inspiração para elas e elas ser inspiração para mim, né? Então, é criar essa empatia no sentido de se acolher e de se ajudar, né? Porque eu acho que esse é o melhor caminho, assim, não existe outro caminho que não seja a questão da parceria. É algo que eu tento trabalhar muito, assim, na minha área. Boa. E eu acho que trabalhar ativamente para tirar os rótulos, né, que geralmente nos são colocados, é importante. Você citou isso na sua primeira ação ali com a menina. Dani, você quer compartilhar algo sobre isso? Acho que a Cris comentou bastante a questão da troca, da parceria. Acho que um dos maiores elogios que eu recebi uma vez foi: você tem o dom de identificar, contratar talentos, né? E eu acho que isso é uma construção. É difícil, às vezes, num processo de seleção, você realmente fala, não, esse é o talento. A gente tem digamos, insights, né? Ali algumas características, até porque você faz muitas vezes um processo mais longo, envolve uma série de pessoas, mas a construção é feita no dia a dia. Então, hoje a gente está montando o time da Salt Security aqui para a América Latina, né? Então, a gente ainda não tem um time grande, né? Time de mulheres aqui para me ajudar nesse desafio de desenvolver o mercado de segurança de API. Mas da minha experiência anterior, tenho parceiras que acabaram se tornando amigas, muito trabalho de mentoria, de coaching, de estar junto, de ensinar. Quem trabalhou comigo sabe que tem que estar sempre com um caderninho, né? Porque a gente explica uma, duas, na terceira a gente vai perguntar cadê o caderninho, pode perguntar para meus filhos hoje. Hoje o caçula me mostrou um garrancho no caderno dele, eu fiz ele reescrever tudo, porque eu falei, isso daí é inadmissível. Então, existe um nível de exigência, né, de padrão que um líder ele quer repassar. Eu acho que tem, porque quando faz parte do time, é o time que leva o reconhecimento, né? Então, existe um selo de qualidade aí que acaba inerente a essa função de líder, de gestor, mas eu tive o grande prazer de ter mulher em equipe técnica, que depois acabou até indo para fora do Brasil, um time também que foi super parceiro aqui. Eu falo, tem a iniciativa do Uma Sobe e Puxa a Outra, né? Adoro comprar aquela camiseta e presentear o time, né? As meninas que me ajudaram a crescer e também fazer isso, ajudar nessa divulgação desse movimento, né? Presenteando aí as meninas que foram do meu time, trabalhando sempre essa questão de reconhecimento, de demonstrar gratidão, porque não são só elas que crescem, a gente cresce junto, né? E aí a gente passa a ter orgulho, vira meio que mãe, né? A pessoa que você desenvolveu como estagiária vira gerente de marketing, você fica feliz, né? É meio esse orgulho de mãe mesmo. Durante a sua fala, você falou sobre o caderninho, sobre anotar, né? E isso me remeteu a escolhas, né? A escolha de quem você está liderando ali, anotar ou não, e depois receber a consequência por isso. Falando em escolhas, lembrei agora da Bonaldo, nossa CFO. Ela deu uma palestra aqui na Kigo, no nosso comitê de Key Girls, e ela falou de escolhas. Ela contou da trajetória dela, falou do fato dela ser mãe, e aí, entrando nesse tema, Dani, você é mãe de trigêmeos. Eu imagino que você deva ter feito várias escolhas na sua vida, né? Como é que é isso para você, ainda hoje? Eu sei que seus filhos já são maiores, mas tendo que lidar com o fato de ser mãe de três grandes da mesma idade, com todos os outros desafios aí de entregas, metas e responsabilidades.
além de ser esposa e mulher, né? Eu sou uma pessoa. Somos todas multitasking, né? Multitarefas, mas esse processo da gravidez, na verdade, eu só dei muito valor quando eu descobri na verdade, eu fui um médico que disse que eu não poderia ter filhos. Eu passei um ano achando que eu não poderia ter filhos. Obviamente, um processo muito doloroso, não só para mim, mas para o casal. Até o dia que eu decidi ir num outro médico, pegar uma segunda opinião. Então, se tem alguém nos assistindo que tem uma dificuldade, sempre recomendo pegar uma segunda opinião. Eu acabei ficando muito tempo com uma opinião só e que acabou, né? Imagina a diferença, né? Do não engravidar para de repente engravidar de trigêmeos, né? Então, era possível que não era. Fui buscar tratamento. Essa segunda opinião me fez buscar um tratamento, e nessa hora quando finalmente eu tive a resposta, sim, você vai poder engravidar, foi o momento que eu parei para pensar, falei, mas ok, então se eu posso, deixa eu ver se eu quero, se agora, sabe, se dá tempo na minha agenda, se eu preciso de repente conversar com o meu chefe para saber se eu posso, se é o momento certo, né, essa questão do momento. Preciso colocar isso na priorização do meu backlog. Exato. Deixa eu ver como que eu vou fazer, né? E aí eu me lembro que o médico falou, mas você não veio aqui por causa disso? E aí começa a entrar na cabeça, né? Tenho 10 anos de empresa, tô com, sei lá, 20 e poucos anos, 30 anos, é um momento, né? Acho que deve ser o momento certo, deve ser, não sei se tem o momento certo, mas eu sei que eu embarquei nessa, fiz um processo de fertilização in vitro, e a gente nunca imagina que vão vir múltiplos, né? A gente se prepara, às vezes, durante toda uma vida, para fazer um processo de gravidez, para você ter um filho. É a casa que você tem, é o carro que você tem, são as economias que você tem. E eu só sei que um mês depois que eu fiz esse trabalho de fertilização, eu engravidei de trigêmeos, de 3, né? E minha vida virou de cabeça para baixo. Tudo aquilo que eu achava que eu tinha, de certa forma, organizado, e engraçado, a gente falou de referências, né? Eu não posso deixar de comentar. Durante eu fiquei 17 anos na CA, né? Eu passei uma temporada na área de marketing, eu sentava do lado de uma pessoa chamada Marilan, que era gerente de marketing da CA e que era mãe de trigêmeos. Então, lá tinha que tomar cuidado com a água, né? Tomar cuidado. E a Marilan, para mim, era uma referência. Era linda, inteligente, né? Cuidava dos trigêmeos, mas nada fora do comum. Eventualmente tinha um BO que a babá não aparecia, mas ela trabalhava como se não tivesse trigêmeos. Ela era uma super profissional. E eu, quando engravidei, descobri, eu falei, não, é possível. Eu tenho um exemplo aqui do lado da minha baia, do lado da minha mesa, de uma mulher que é mãe de trigêmeos. Tinham, acho que 5 anos na época. E aí, antes de eu me desesperar, né, largar tudo, enfim, porque eu achei que estava tudo acabado, né? Como vou fazer essa gestão toda? Eu fui conversar com a Marilan. E a Marilan, ela foi ótima, porque ela me deu dicas, ela falou que o que eu achava que eu não ia dar conta mesmo, porque realmente a logística é muito, né, muito grande, você depende de outras pessoas, mas eu sei que ela foi uma excelente referência, eu passei pelo processo de fertilização in vitro, eu tive os trigêmeos, e na licença maternidade normal de qualquer mulher, eu voltei para o escritório, né? E aí, como eu comentei, acabei sendo até promovida para uma função maior, uma região maior, que já era América Latina, e que era o meu grande sonho quando eu pisei na empresa. Então, eu sabia muito bem que aquilo ali, para mim, era tão prioridade quanto cuidar dos 3 bebês. E aí, para a gente resumir, é claro que isso aqui pode levar um tempão, como que eu sobrevivi, né? E olhando as fotos, eu vejo, era uma bagunça, o apartamento era pequeno, no carro não cabia, o médico vinha delivery em casa, porque era difícil sair com 3 bebês prematuros, né? É uma rede de apoio. E aí, essa rede de apoio, você conta com seu marido, você conta com a sua família, você conta com o seu time, você conta com a sua empresa. Eu sou muito grata à CA. Na época, eu fui fazer home office numa época que não existia home office, né? Porque eu estava com uma gravidez de risco. Então, no final do 7º, eu tive eles de 7 meses, eu passei
praticamente 1 mês e meio trabalhando home office, então, Cláudia do RH, o pessoal foi muito 10, né, o presidente da empresa, todo mundo me apoiou nessa super iniciativa aí de ter os meninos, enfim, de priorizar a saúde deles, e eu voltei, as coisas foram se encaixando, às vezes o pessoal fala, Dani, mas como que você fazia tudo, né? Tinha essa rede de apoio, família, tinha secretárias também, um pessoal que trabalhou muito legal, onde era um time em casa e um time na empresa, mas você tem que contar com essa rede de apoio. Então, se tem acho que todas as mães, pessoal que tem família, que às vezes precisa cuidar de um parente, a rede de apoio, e vale a pena ter essa rede de apoio. Às vezes você fala, mas é porque ganha muito dinheiro, é rica, tem para pagar. Não, gente, às vezes não sobrava R$ 1 no final do mês, mas eu investi no meu retorno da minha carreira, sabe assim? Então, hoje eu olho para trás e valeu a pena, eles estão com 1,75 m, calçando 44, então, assim, já não são mais bebês, então eu acho que é muito legal, mas muda a sua vida, óbvio, né? E hoje, eu olhando para trás, me vejo também uma melhor líder, uma melhor gestora, uma melhor profissional, e um exemplo para eles também, né, de que mulher pode, né, ser independente, que, enfim, eu acho que eles têm bastante orgulho da mãe, apesar de não falarem, mas eu tenho certeza absoluta. Eu também tenho certeza que sim. E aí você comentou sobre ter evoluído, né, ao longo desse tempo e ter melhorado a sua gestão. Aproveitando o tema, né, de evolução, a gente percebe mesmo que as empresas têm mudado e se adaptado a muitas coisas, né, ao longo do tempo. Aqui na Kigo, a gente tem diversos comitês para falar de inclusão, né? Então, tem o que Afro, tem o que Pride+, tem o que Girls, tem, enfim, pelo menos mais uns 2. Eu acredito que na empresa de vocês também deva ter. E aí a minha pergunta agora, bem genuína, como é que vocês veem esse movimento de inclusão e a importância dessas ações? Posso comentar um pouquinho, Iris? Vai lá. Para mim, assim, eu acho que esses movimentos, né, de inclusão, eles são de extrema importância, né? Porque se a gente está falando aqui, debatendo da importância da gente ter um ambiente mais diverso quando o quesito é homens e mulheres, imagina quando a gente olha outros aspectos da nossa sociedade. A gente, né, não é só dividido nessas duas categorias, né? Então, assim, eu enxergo que... E a diversidade, mais do que uma questão que a gente, sempre nas empresas a gente aborda, né? É um tema constante, né? Nos e-mails corporativos, nos comunicados e tudo mais. Mas, assim, eu acho que a grande diferença é a gente viver isso na prática e a gente tentar olhar ao nosso redor e encontrar um ambiente diverso, né? Nesse sentido, assim, eu fico muito feliz de trabalhar na First e ver um movimento muito forte de diversidade, né? A gente ainda é uma empresa, assim, predominantemente masculina, né, que vai trabalhar vários aspectos, mas eu vejo muitos programas de formação, né, no sentido de tentar trazer uma diversidade maior, né? Então, posso dar aqui alguns exemplos, né, do que a gente vem fazendo, até com alguns números aí do ano passado, né? A gente tem dentro da empresa o projeto de Code Girls, tá? Então, é meninas que hoje não trabalham na área de tecnologia, né? Que tem esse desejo de talvez fazer uma migração de carreira ou é a primeira experiência e está querendo aí entrar no mercado. É um programa que incentiva muito a questão de trazer mulheres para o ambiente de trabalho, né? Ano passado, a gente teve um programa com mais de 200 inscritas, onde elas tiveram uma trilha, né, de aprendizado, e nessa trilha de aprendizado a gente acabou contratando 28 meninas, né? Também temos um programa para pessoas com deficiência, né? Então a gente teve a contratação ano passado de 80 pessoas com deficiência e assim, eu acho que é incrível também, né? Porque assim, colocar pessoas no nosso contexto, né, no nosso dia a dia,
que muitas vezes também estão vivendo a primeira experiência, né? Estão buscando ali seu primeiro trabalho, né? A gente sabe, assim, como é difícil, né? No tempo de estágio ali, naquele momento que a gente está ali, naquela ânsia de querer produzir, de querer fazer, de querer entregar, e essa primeira experiência é muito importante. A gente também tem o Comitê de Aliados Negros, né, que a gente vem ali trabalhando a diversidade, tentando trazer mais pessoas, contratar pessoas negras. Então, é isso, assim, fico muito feliz de trabalhar em uma empresa que está buscando isso eu, como líder, também promover, né, todas as vagas que eu tenho são pilares que eu considero, pilares que eu tento trazer pessoas diversas para as entrevistas, né? Até com as recrutadoras eu faço uma conversa constante ali, né? Às vezes vem aqueles currículos muito padronizados, né? Um monte de menino ali, né? Para as vagas, e eu falo, não, vamos lá, vamos buscar mulher, mudar isso vamos, aqui, né? Mexer vamos nesse fazer uma... balaio. É isso E aí. essas Então, acho que... iniciativas são super importantes, né, Cris? Porque, segundo a ONU, o Brasil, a gente precisa de 80 anos para alcançar a equidade de gênero. Só 80 anos. Então, assim, light. Então, realmente, a discussão, a conversa aberta, iniciativas como essas que você comentou, elas são essenciais, né? Vamos subir uma hashtag. Ô, Reduzir esses Iris, 80. vamos aproveitar, reduzir esses 80. Vamos aproveitar, então, já que a gente falou de inclusão, compartilhar aquele slide que eu falei no comecinho, que a gente ia compartilhar de algumas inspirações que focam muito essa questão da inclusão. Se a gente puder passar esse daí, mais um. Passa mais um, mais um, mais um. Opa, aqui. Eu sei que a gente já está chegando no horário, mas eu não queria perder a oportunidade para divulgar essas 3 grandes mulheres que me inspiram. A Fernanda Bianchini, da Associação da Companhia Balé de Cegos. Pessoal, sigam o Instagram, o trabalho é maravilhoso. Tem um filme no Netflix chamado Olhando para as Estrelas, que é maravilhoso, e aqui a gente fala de colocar profissionais com deficiências no mercado de trabalho. A gente está muito focado na tecnologia, mas tem várias áreas, né? Então, nessa área, a Fernanda, ela é maravilhosa, a Mari, da Casa José Coutro, lá no Capão Redondo, que faz todo um trabalho também de inserir os alunos da instituição, da casa, no mercado de trabalho. Eu sei que eles fizeram até parceria com o Santander, Cris, então tem lá, já vi algumas fotos, então vale super a pena. E a Luciana do Estou Refugiado, também recomendo, pessoal, sigam, se puderem ajudar, a gente sabe que tem muita gente de fora vindo para o Brasil, então Venezuela, Ucrânia, Afeganistão, a gente viu nas mídias. Então, assim, para todo mundo que estiver assistindo, quem puder seguir, ajudar a divulgar essas iniciativas, porque realmente é um trabalho maravilhoso que elas fazem. Legal, muito obrigada por compartilhar, Dani. É bem importante mesmo a gente sempre reforçar esses pontos e promover cada vez mais, né? Agora a gente vem chegando para o momento final, a gente vai abrir as perguntas para o público, pro público. A Cora vai ser a intermediadora dessas perguntas para a gente responder. Cora, é contigo. Meninas, muito obrigada, vocês foram incríveis. Queria compartilhar primeiro alguns comentários, né, que as pessoas passaram, e aí ao final eu passo as perguntas para vocês responderem, tá? A Paula Camargo comentou aqui com a gente: toda a sociedade ganha com a inclusão e o respeito às diferenças. Paula é uma querida. Obrigada, Paula. Andréia Gomes falou que é muito bacana os relatos de vocês, os exemplos citados, e que refletem muito sobre os soft skills que buscamos desenvolver cada dia. Nelson Pessoa deu boa noite, falou que só tínhamos mulheres incríveis aqui apresentando hoje. Parabéns, meninas. Obrigada, Nelson. A Verônica falou que era muito bacana ter líderes que nos inspiram. Sou grata pelo time que trabalho, mulheres resilientes. Eu vou passar aqui agora para as perguntas, né? Primeira pergunta da Amanda. Ela pergunta como que vocês procuram abrir caminhos para outras mulheres? Posso começar. Oi, Amanda.
Acho que o que está na minha pauta diária, primeiro, é trazer mulheres para o meu ambiente, né? Então, como eu comentei, assim, toda vaga que eu tenho, né, é algo que eu trabalho com as minhas gestoras, da gente tentar trazer mulheres capacitadas para a nossa área, né? E depois dessa chegada, eu acho que é criar um ambiente que ela se sinta bem, né? É promover essa questão do acolhimento, se colocar à disposição, é conversar sobre carreira, é falar sobre as dificuldades, é ter uma agenda de verdade aberta para que aquela pessoa se sinta acolhida, né? E aí depois, aí sim, né? Aí é ali acompanhar o trabalho, dar feedback, e orientando e passando ali realmente dicas, né, de como que a pessoa vai se desenvolver, mas acho que o principal caminho é trazer, acho que é o mais importante. Dani, quer compartilhar a sua resposta para essa pergunta? Acho que a Cris falou tudo aí, essas iniciativas, né, os programas, o trabalho de mentoria, né, divulgar essas pessoas que nos inspiram, que fazem esse trabalho também de base, principalmente na parte da sociedade que é mais vulnerável, então a gente precisa oferecer todo o apoio. Tinha um slide, pessoal, que depois vai ficar, de repente a gente põe na gravação, com alguns links de algumas empresas e plataformas que oferecem cursos gratuitos. Então, para que vocês se especializem, a gente sabe que o aprendizado, que a experiência, que o conhecimento pode nos levar aí a todos os lugares, mas é preciso de dedicação. Então, tem muita empresa que disponibiliza aí uma série de cursos de soft skills, o pessoal comentou aqui, dessa parte de liderança, conhecimentos mais de habilidades mais gerenciais, né, de execução, até a parte de conteúdos mais técnicos. Então, a gente recomenda aí, pessoal, bora fazer capacitação, fazer certificação para que o currículo fique cada vez melhor e que vocês realmente consigam se sobressair nas carreiras de vocês. Bacana. A Karen pergunta para a gente o seguinte: além dos esforços das empresas e de startups de impacto social como Se Candidata a Mulher, o que mais é possível fazer para atrair as jovens para o setor de TI? Eu gostaria de colocar um ponto aqui, né? A gente falou um pouco sobre capacitação, sobre a importância disso, sobre as ferramentas, né, de ações de empresas, o espaço de fala. Essa pergunta me fez lembrar de uma frase que nosso CEO Vitor Roma usa aqui na firma. Não existe caminho fácil. E eu acho que a gente precisa entender a mensagem disso. A gente sabe que o caminho vai ser difícil, que a estrada vai ser longa, mas a gente não pode perder a esperança e não pode perder o medo ao longo do processo. Então, vai ter dia que a matéria vai estar mais difícil e você não vai entender. E aí você vai olhar para o lado, vai procurar um amiguinho que consiga te ensinar para você sair do outro lado. Vai ter dia que você está mais cansada, que você vai chegar da faculdade, que você não vai querer estudar para aquela prova que você vai ter no outro dia, ou o dia do serviço foi muito estressante, você não vai querer ir para a faculdade. Ou até mesmo para quem já está trabalhando, vai ter dia que você vai falar assim, cara, que dia chato hoje, vontade de largar tudo e sair correndo. Não existe caminho fácil, é não desistir, é enfrentar os seus medos e ir para cima, gente. É querer. 99% de algo que a gente se propõe é querer. Querer estar no casamento, é querer estudar, é querer fazer esse relacionamento dar certo, seja trabalho, seja amoroso, seja com a sua família. Então, assim, vamos para cima, mulherada. E lembrar também, né, Iris, que é um mercado que cresce, é um mercado dinâmico, é um mercado Exato. que tem um nível salarial muitas vezes superior de outras indústrias e que tem um gap de profissionais, né? Então a gente sabe que a gente tem e não deve resolver isso no curto prazo. Então é um mercado que está contratando e vai seguir nesse processo nos próximos anos. Então, não tem desemprego na área de tecnologia, mas existe a necessidade da especialização. Isso mesmo, Dani. Mais alguma pergunta, Cora? Sim.
A Lilian pergunta para a gente qual a principal característica ou transformação que a mulher traz ao ambiente de trabalho. Dani, eu acho que essa você pode responder. A gente estava discutindo isso mais cedo. A mulher traz tudo, gente. Acolhimento, enfim, acho que é um ponto de vista diferente, mas eu acho que a mulher ela traz um olhar de mais cuidado. As mulheres costumam ser mais organizadas, isso para o negócio, para qualquer segmento. Então, Cris, complementa aí, porque eu sou a senhora organização. Eu acho que a mulher, ela se entrega, gente, ela se entrega, ela se dedica, ela é crítica, ela vai para cima, ela é a pessoa que ela realmente, ela veste aquilo, né? Até se cobra demais, né? Então a mulher é aquela pessoa que ela pega aquilo para si e ela fala, vou fazer isso acontecer, né? Então, eu acho que a mulher ela só traz coisas boas assim para o ambiente, né, de trabalho. Realmente é muita entrega, é muita dedicação, é muita coisa boa. Acho que Paixão, comprometimento, né? paixão, exatamente. A gente tem, vou passar mais uma pergunta, a gente na verdade tem uma última, mas a gente também está um pouco no limite do nosso tempo, então eu vou passar mais uma última pergunta para vocês responderem, e vou deixar aqui também para as pessoas mandarem no nosso, já está no nosso LinkedIn, né, então se vocês tiverem a oportunidade de responder depois dessas pessoas, mas vamos responder a nossa última pergunta. A Amanda perguntou, será que temos a síndrome da impostora ou a sociedade que vivemos nos trata de tal forma que a gente se sinta como não pertencentes? Amanda, eu acho que tem um pouco, assim, eu vou falar por mim, tá bom? Cris, eu tenho um pouco da síndrome da impostora, né? E eu vou falar uma situação clássica aqui, né? Quando eu recebi o convite, né, para participar dessa live, várias vezes eu fiquei com pensamento assim: não vai, você não está preparada, você não está pronta, você não vá, não vá, não vá. E a minha primeira vontade era falar não, né? Só que eu fui lá e fiquei refletindo. Falei, deixa eu acalmar aqui, deixa eu pensar um pouquinho melhor. E aí eu me deparei com essa situação. Falei, gente, por que não? Né? Por que não ir lá e falar? Por que não ir lá e tentar? Por que não ir lá e se expor, né? Então, eu acho a mulher, sim, ela tem, né? E também considerando outras meninas que trabalham comigo, assim, a gente tem esse senso mais crítico, né? A gente quer estar preparada, a gente acha que a gente não está preparada. Então, eu acho, aí eu falando um pouco mais, uma vivência pessoal, eu tenho a síndrome da impostora. Mas sim, eu entendo o seu outro lado da questão do ambiente, né? Mas assim, o ambiente, eu acho que a gente tem que lutar contra essas amarras do ambiente e não ter medo, né? Para de fato a gente conseguir se alavancar na nossa carreira. Que a prática leva à perfeição, Cris. Então, quando vierem esses pensamentos, pessoal, chega para lá, porque acho que a gente tem realmente esse nível de exigência com nós mesmas, mas olha para o espelho, né? Se ame, você faz tudo que está no seu alcance, você se esforça. Então tem que jogar esses pensamentos para o lado, porque eu acho que a gente não merece por tudo que a gente faz, sabe? Eu concordo. E aí, aproveitando sobre a síndrome da impostora, e já encaminhando para os momentos finais aqui da live, eu quero de coração agradecer vocês por terem promovido um momento muito gostoso. Quando eu entrei aqui, eu estava extremamente nervosa, não estava nem respirando. Fiquei uns 45 minutos numa salinha trancada, estudando, pensando nas formas que eu ia falar, arranjei diversas frases e, enfim, fiz uma cola de 10 folhas de sulfite. Mas a troca foi tão rica e vocês permitiram que a gente tivesse espaço para colocar, inclusive, as nossas inseguranças de uma forma muito natural,
que passou, sabe? Foi embora. Então, eu acho que sim, a gente tem muito, mas a gente ainda tem também um ambiente em que não nos reforça, né? E aí, agradecendo, eu quero dar um pouquinho de tempo para as meninas também agradecerem, compartilharem como é que foi para elas. Já aproveitando para dizer para todo mundo que está nos assistindo que essa live vai estar gravada no nosso canal do YouTube e também no nosso LinkedIn, caso vocês queiram acessar novamente. A gente vai tentar responder todas as perguntas. E sigam a gente aqui da Kigo em todas as nossas redes sociais. A Cora também depois vai deixar os links. E é isso, meninas, fiquem à vontade. Iris, obrigada, Laura, time, Cora, todo mundo, muito obrigada. Espero contar, né, a gente ter uma próxima sessão, de repente, para poder conversar ainda mais. E para fechar, eu queria só deixar aquelas dicas de leitura, pessoal, se puder subir, porque às vezes essa síndrome de impostor, essas situações acontecem porque a gente acha, nossa, não vou conseguir. Olha, esses livros mostram que dá sim, que a gente consegue, e que a gente poderia ser também temas de livro. Então, recomendo aqui o da Rainha Vitória, antes até da Rainha Elizabeth, um dos maiores reinados da monarquia inglesa. Você vai ver que a mulher era política, casada com milhões de filhos, então vocês vão ver também aí uma super história maravilhosa. Tem o da Michelle Obama, da Maria Montessori, é maravilhoso, uma mulher assim, precursora dessa questão do ensino, né, da metodologia para ensinar crianças com deficiência. Maravilhoso esse livro. Da Viola Davis, acabei de terminar, maravilhoso também. Se a gente acha, americana, ganhou Oscar, vida fácil, leiam o livro. E aqui da Eufrásia Teixeira Leite, a primeira mulher brasileira a investir na Bolsa de Paris. Também uma história muito legal, então eu recomendo essa leitura aí para vocês durante o ano. Um beijo e obrigada a todos. Obrigada, Dani. Iris, obrigada pelo convite, né? Obrigada, Cora, obrigada, Dani. Compartilho da mesma opinião da Iris. No início da live aqui eu estava super tensa, super nervosa, até porque eu estava com um problema aqui na internet, né? Tive que migrar aqui, sair do computador, ir para o celular, e eu falei, meu Deus, vai dar muito problema isso aqui, não vou conseguir fazer. Então, assim, na primeira pergunta até travei, falei, Iris, me salva aqui. Mas agora eu estou super tranquila, né? A hora passou que eu nem vi, né? Um bate-papo super, super gostoso, onde a gente conseguiu compartilhar tanta coisa, e a gente poderia ficar aqui tanto mais, né? Muito mais tempo compartilhando, né? As coisas que a gente vive, e os desafios e tudo mais. Então, obrigada por tudo, meninas, né? Pelo acolhimento. E queria deixar uma frase final aí pro pessoal. Acho que mulherada, acho que vamos ter coragem, né? Vamos para cima, vamos com medo mesmo, mas a gente tem que ir para cima, né? Tem que ir para frente, né? Não tenham medo de falar, de sonhar grande. Acho que o princípio de tudo é a gente sonhar, né? Vamos sonhar grande, vamos falar o que a gente pensa, vamos tentar minar essa autossabotagem que existe, né? E vamos lutar pelo que a gente acredita, pelo que a gente quer. E é isso. O trabalho de sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo. Então, é isso aí. Vamos sonhar grande, né? Sonha grande. Pessoal, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui e a gente promete que a gente volta. Um beijo.